Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, espero que os estudos estejam indo bem. E eu aqui de novo, Cláudia Barcelos, continuando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, contando com o amparo dos nossos benfeitores espirituais, tendo a certeza que eles estão aqui conosco, nossos mentores, proporcionando um aprendizado e um estudo sereno para todos nós. Então vamos lá, pessoal? Nos vídeos passados, a gente estava falando da razão, a gente estava falando da importância do método para quando a gente está lidando com essas mensagens recebidas do plano espiritual, principalmente nesse momento que Kardec estava se colocando como codificador da doutrina espírita, tá? Então a gente vem desenvolvendo, Kardec vem desenvolvendo esse discurso nessa parte aqui que diz respeito à autoridade da doutrina espírita, tá? Então, agora que a gente já está se aproximando do final dessa parte, a gente vai observar então um fechamento com relação a essa ideia da concordância, do princípio da universalidade. No vídeo passado, a gente viu sobre a diferença, né, dos espíritos superiores e dos espíritos levianos ao lidar com essa proposta, com essa temática aí da passagem das mensagens. Então agora a gente vai finalizar esse trecho e a gente vai começar então desse parágrafo aqui, ó. Não será a opinião de um homem que se aliará aos outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Então, já nesse primeiro ponto, a gente sempre lembra, né, aquilo que eu sempre falo nos nossos estudos, pelo menos nessa primeira parte, de voltar lá no contexto de Kardec, né, de voltar nessa época aqui que Kardec estava sendo o codificador da doutrina espírita. Então, era muito importante que ele se colocasse na posição de um instrumento, de uma ferramenta. Então, em vários momentos ele vai falar aqui, como a gente viu, né, que ele fala, não é uma teoria pessoal. Isso não era ele que estava criando, ele estava apenas ali sendo um instrumento para poder fazer esse serviço, esse trabalho da codificação da doutrina espírita. Então, primeiro ele começa fazendo essa defesa que isso não é porque foi um homem que disse, tá? E muito menos um espírito que venha dizer o que é verdade ou não. A verdade só chegará a essa conclusão e o que pelo menos nós vamos entender como uma verdade até que se prove o contrário, né? Ela vai ser trazida por essa universalidade aqui dos espíritos. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita, essa sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Então Kardec aqui vem trazendo novamente aquilo que ele falou lá no início, né? Que ele falou, seria muito mais difícil se trouxesse essa mensagem para apenas um homem. Lembra que a gente viu que esse homem, ou se fosse um grupo mesmo que fosse de homens, que ele poderia sofrer preconceitos de crença, de classe social, então que não era o objetivo da espiritualidade. Por isso que ele trouxe em vários pontos do mundo ao mesmo tempo. Então, quando ele fala dessa força e dessa autoridade através da universalidade dos espíritos, ele vai, como eu falei, se aproximando do fechamento dessa ideia que dá nome ao título dessa parte aqui. Diante de tão poderoso aerópago, né? Aerópago seria uma espécie de um tribunal, uma espécie de um conselho, uma assembleia, onde não se conhecem corrilhos, que seriam mexericos, nem rivalidades ciosas, rivalidades invejosas, nem seitas, nem nações, é que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. É que nós quebraríamos nós mesmos, se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Lá na frente também a gente já leu que qualquer um que queira trazer um sistema somente apoiado aqui nos encarnados, de novo, nesse contexto aqui de Kardec, que ele estava trazendo uma explicação para os fenômenos que estavam acontecendo na época. Então, ele vem falando disso. Se você quisesse se apoiar somente ali no que diz um grupo de homens, ou apenas um homem só,
esse sistema não se sustentaria. Então ele vem de novo trazendo essa ideia que que caso isso acontecesse, nós nos quebraríamos nós mesmos, se quiséssemos substituir os decretos soberanos pelas nossas próprias ideias, ou seja, os decretos soberanos dessa espiritualidade que vem trazendo essas mensagens. Só ele decidirá todas as questões litigiosas, imporá silêncio às dissidências e dará razão a quem a tenha. Ele aqui com um E maiúsculo, né? Porque está se referindo a Deus, o Criador. Essa questão de Deus também, ela é uma questão bem polêmica, né? Principalmente por aqueles que não acreditam em Deus e falam que é uma ideia muito infantil de apenas uma entidade ter criado o mundo. Mas o próprio Espiritismo, ele trabalha com a ideia de Deus sendo a inteligência suprema. Então, dentro dessa ideia que a gente viu no vídeo passado, que a espiritualidade traz a informação conforme a sabedoria, nós não temos esse cognitivo, nós não temos a maturidade suficiente para poder entender ainda o que é Deus. Tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é o que é Deus, não é quem é Deus. Já justamente para tirar essa ideia da personificação que Deus é um homem, nós não temos maturidade para entender. Diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito, menos do que a gota de água que se perde no oceano, menos do que a voz da criança que a tempestade abafa. A opinião universal, eis o juiz supremo, o que se pronuncia em última instância. Formam-na todas as opiniões individuais. Se uma destas é verdadeira, apenas tem na balança o seu peso relativo. Se é falsa, não pode prevalecer sobre todas as demais. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano. Então, quando ele fala aqui, ele vem falando que, na verdade, a individualidade, ela vai servir apenas como mais um elemento ali de comparação, mais um elemento isolado, e ela vai ganhando peso conforme ela vai obtendo uma concordância, que é o que ele vem defendendo aqui durante todo esse item, né? E por que ele menciona, pessoal, o orgulho humano, né? Porque nós somos muito individualistas, nós somos muito egoístas ainda. Então nós temos a nossa verdade, temos a verdade absoluta e queremos fazer a nossa ideia prevalecer acima de tudo. E aqui ele vem trazendo esse ensinamento justamente de que não é a minha vontade, é a minha vontade que vai começar a ser parecida com a sua, que vai começar a ter uma semelhança com aquela outra pessoa. Então isso vai formando toda uma ideia que vai tendo uma consonância, que vai convergindo para uma determinada conclusão, para um determinado fundamento, até formar um sistema, tá? Eu tô falando aqui, claro, de forma superficial, não tô falando aqui como é que são comprovadas teses científicas, não tô falando absolutamente nada disso, só tô dando um exemplo para tentar explicar o que Kardec estava falando aqui nesse trecho, comparando aí com o orgulho humano e trazendo essa explicação de que, na verdade, faz o insucesso do orgulho humano por conta dessa individualidade, que não era, na verdade, suficiente para sustentar um sistema e um argumento. Já se desenha o harmonioso conjunto. Esse século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas, porquanto daqui até lá potentes vozes terão recebido a missão de se fazer ouvir, para congregar os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado, né? Então, de novo, aqui ele vem fazendo uma comparação. Quando o campo, né, estiver suficientemente lavrado, ou seja, quando nós tivermos atingido essa maturidade, né, e quando essas sementes já tiverem sido espalhadas, ele fala aqui que quando essas vozes chegarem, nós vamos conseguir nos unir numa só bandeira, vamos conseguir nos unir numa só opinião. Enquanto isso, se não se dá, aquele que flutua entre dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos,
nos diversos pontos em que se comunicam, e um sinal não menos certo de qual dos dois sistemas prevalecerá. Então, com isso, a gente fecha essa parte da autoridade da doutrina espírita, tá, pessoal? Sempre recomendando aquela leitura, eu sempre falo a leitura anterior e a leitura posterior ao nosso estudo, né? Porque é muito importante, cada frase dessa tem muito significado, tá? Então, assim, eu sempre recomendo essa leitura, sempre recomendo discutir com alguém em casa que você goste, que gosta também desses assuntos, que tem interesse, né, com alguém que tem interesse no estudo. Se puder também ver outras palestras, ver outros estudos que vão ser muito bons, vão agregar muito conhecimento. A gente sempre precisa agregar conhecimento, agregar discussões para entendermos cada vez melhor essa base aqui do Espiritismo, que é essa base da autoridade da doutrina espírita, porque a gente tem que estudar algo, pessoal, acreditando naquilo que a gente está estudando. Aquilo tem que fazer sentido pra gente. E uma coisa não faz sentido assim, num botão que a gente aperta, não é um passe de mágica. Faz sentido através do raciocínio, faz sentido através da fé raciocinada, que é o que a gente também vai falar muito aqui ao estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é por isso que é importante a leitura, é por isso que é importante o estudo. Então, hoje, a gente fechou esse item, a gente fechou o item da autoridade da doutrina espírita, com essa ideia aqui, né, de que você sempre vai poder escolher, sempre vão ter duas ideias opostas, mais ideias opostas, e na verdade você tem ali a chance de comparar. Fica aqui o convite de Kardec a você que está lendo, a você que está pesquisando e está estudando, para que você mesmo possa comparar e ver ali qual sistema que você vai seguir, com qual opinião que você vai ficar. Então, no próximo estudo, pessoal, a gente já vai entrar em outro item. A gente vai entrar em notícias históricas, a gente vai falar de fariseus, a gente vai falar de samaritanos. Isso para mim sempre foi uma confusão danada, porque assim, eu confundia tudo. Eu não sabia quem era fariseu, quem era samaritano, quem era quem, se era um povo, se era... Não, realmente eu não sabia. E agora que eu tô dando uma lida, tô estudando pra gente tentar entender isso um pouquinho melhor, e é isso que a gente vai ver no nosso próximo vídeo, nos nossos próximos vídeos. A gente não vai ver num vídeo só não, tá bom? Eu espero vocês. Bons estudos e até lá!